Fala galera do primeiro ano, beleza? Sou o professor Luciano, estou iniciando com vocês no Aula Paraná, trazendo os assuntos de primeiro ano de Biologia. E hoje eu vou trazer para vocês o assunto reprodução humana, um assunto bastante interessante, bastante legal, bastante polêmico em algumas vezes, mas entendendo que a reprodução ela não se limita simplesmente à reprodução humana, né? Reprodução de seres unicelulares, diversos tipos. Para começar, trago para vocês um problema, é a questão reprodução assistida. Você sabe o que é reprodução assistida? Tentativa de viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades em engravidar. Tem mulheres em que, por uma questão muitas vezes de estrutura de ovário ou produção de gametas ou questões fisiológicas, elas não têm a condição de engravidar. Então isso muitas vezes é realizado em clínicas, né, onde é coletado o gameta masculino e o gameta feminino, é feita a fusão em laboratório e após as primeiras germinações ali, ele é implantado no útero da mulher. Essa implantação ela pode ocorrer tanto no útero da própria doadora do óvulo, como pode ser numa barriga solidária, que a gente chamaria assim, ou antigamente chamava-se barriga de aluguel, onde outra pessoa vai gerar essa criança. Existem casos, inclusive, em que a própria avó gera o seu neto, né? Ou seja, é feita a fusão dos gametas em laboratório do pai e a mãe biológico e é implantado no útero da avó. Geneticamente, as características pertencem ao doador do espermatozoide e a doadora do óvulo, né? A pessoa que faz essa geração dentro do seu ventre não colabora com as informações genéticas. Muito bem. Objetivos da aula de hoje: compreender a respeito dos diferentes tipos de reprodução. Então, quando a gente fala em diferentes tipos, a gente conclui que não existe só um tipo de reprodução, uma só modalidade. Entender os mecanismos pelos quais os diferentes tipos de reprodução acontecem, bem como casos especiais que ocorrem nos mesmos. E diferenciar os tipos de desenvolvimento dos seres vivos desde a fecundação, do momento lá da fertilização, até o desenvolvimento da forma adulta. Vamos lá então. Quais são os dois tipos principais de reprodução? Basicamente, nós temos dois tipos. Reprodução sexuada, ocorre pela fusão dos gametas, espermatozoide e óvulo no caso do animal, né? Os seus núcleos se misturam, formando um novo indivíduo, ou seja, há uma fusão do DNA da célula masculina com a célula feminina. Nesse caso, acontece o que a gente chama de variabilidade genética, ou seja, o indivíduo formado ele não é geneticamente igual ao seu progenitor, ele é uma mistura. E a reprodução assexuada, um mesmo indivíduo dá origem a outros por meio de divisões celulares. Nesse caso, não ocorre variabilidade genética. Por quê? Porque o progenitor, ele próprio, ou se dividiu, ou gerou algum fragmento a partir dele, que tornam igual ao seu progenitor. Essa tela agora muda para a gente mostrar, essa tela bonita assim, mostrando a questão do que é a reprodução assexuada, né? As características, as particularidades desse tipo de reprodução. Nessa reprodução, um progenitor gera novos indivíduos. A partir de um apenas, não precisa de dois, apenas um já gera novos indivíduos. Ela é agâmica, ou seja, ela não tem gametas, não tem gameta masculino e não tem gameta feminino. Ela é mais rápida, muito mais rápida do que a outra, ou seja, ela também é econômica, porque ela não tem o processo de gasto de energia ocasionado pela fecundação. Um alto número de descendentes, tem uma baixíssima variabilidade genética, muito perto de zero, inclusive, e formação de clones. Dentro desses tipos de reprodução, do tipo de reprodução assexuada, vamos dar um destaque inicialmente à divisão binária, que também é chamado de cisciparidade ou bipartição. Você vai ver em testes, muitas vezes, ou chamando de divisão binária, cisciparidade, bipartição, que é a divisão de um organismo em duas partes. Então, você vai ter um organismo inicial, que a gente vai chamar de célula-mãe, um início de um processo de bipartição, ou seja, a formação de duas partes,
e a separação dessas duas em duas células filhas. Essas células filhas vão fazer o mesmo processo e assim vai indo. Por isso que, voltando lá no que a gente viu anteriormente, né, ela tem um alto número de descendentes, ela é rápida, né, em função disso aqui. Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. No brotamento, o indivíduo vai formar brotos, como aparece aqui, um pequeno broto lateral que vai se formando, né, a partir do indivíduo inicial, e vai originar um novo ser geneticamente igual ao primeiro. Beleza? Após a formação do broto e o amadurecimento dessa estrutura, eles se separam e formam-se dois indivíduos novos, né? Geneticamente igual. Esse indivíduo também, ao crescer, também pode fazer brotamento e assim vai indo. Um outro caso especial também de reprodução assexuada é o que a gente vai chamar de gemulação, onde o indivíduo vai produzir partes dele, né, gomos, gemas, com células, né, que são liberados no ambiente e esses organismos, né, separam-se do progenitor, desenvolvendo novos indivíduos a partir dali, também considerando como um tipo de reprodução assexuada. Esporulação também é um outro tipo de reprodução assexuada, né, que forma esporos, né? Esses esporos são pequenos, são estruturas minúsculas, né? A gente pode ver por essa imagem bem bacana aqui, onde esse fungo, né, ele amadureceu, liberou seus esporos no ambiente e esses esporos vão germinar. Por exemplo, nós temos essa condição quando a gente vê bolor no pão, em frutas e tudo mais, que são esporos de fungos que se instalaram ali e se desenvolveram. É um tipo de reprodução assexuada também, né? Nós vemos aqui no outro esquema aqui do pão. Agora vamos para um quiz. Vimos a respeito de diferentes tipos de reprodução assexuada, sendo que algumas delas apresentam casos bem especiais, como nós vimos ali. O nome específico, no caso de um organismo unicelular que se divide espontaneamente em duas partes semelhantes e com as mesmas informações genéticas da célula inicial, denomina-se gemulação, bipartição, brotamento ou esporulação. Então vamos lá. A pergunta era o seguinte: um indivíduo unicelular, né, ele vai se dividir espontaneamente em duas partes iguais, semelhantes, com a mesma constituição genética, né? E as alternativas: gemulação. Gemulação não, é formação de gemas, com liberação no ambiente e tudo mais. Bipartição, que seria aquele conceito que eu falei, uma célula inicial se dividindo em duas, retornando, uma célula inicial se dividindo em duas, bipartição. Brotamento seria aquela situação da formação do broto e a esporulação, a formação de esporos, portanto, letra B. Voltando a algumas definições de outros tipos de reprodução assexuada, nós temos a estrobilização, onde um organismo inicial, por exemplo, aqui
no caso de um coral, né? Ele tem o pólipo inicial, seria uma estrutura única, e aí ele vai sofrendo divisões transversais formando medusas, né? Então ele vai se dividindo, então ele alterna essa geração de pólipo e vai formando medusas que vão se reproduzindo, também considerando lá um tipo de reprodução assexuada. Fragmentação, que a gente chama também laceração, é um outro termo que a gente pode utilizar. Um organismo fragmenta em diversos pedaços. Então você tem uma planária inicial, você corta essa planária em dois, essa planária vai regenerar a partir dessas partes cortadas ali. Voltando um pouquinho, isso aqui também acontece em estrelas do mar. Se a gente quebrar partes de uma estrela do mar, ela vai regenerar essas partes nesse mesmo processo. Um outro caso especial, um pouquinho mais complexo aqui, que seria a partenogênese, né? Ela acontece muito nas espécies de abelhas, né? Onde ocorre o seguinte: a rainha ela vai produzir óvulos, tá? Esse óvulo esses óvulos eles vão ter duas situações. Eles podem ser fecundados por um espermatozoide de um zangão ou não serem fecundados. Se eles forem fecundados, vai acontecer um processo normal, que a gente já vai ver de reprodução sexuada, onde vai se formar um zigoto e o zigoto vai dar origem às formas femininas, tanto a operária quanto a rainha. Caso esse óvulo não seja fecundado, ele vai desenvolver a partenogênese, ou seja, ele tem a metade da característica genética, metade dos cromossomos normais da célula. O indivíduo formado aqui também vai ter a metade do número de cromossomos. Vai ser um processo chamado partenogênese, onde a partir do próprio óvulo vai se desenvolver um organismo inteiro, que vai dar origem aos zangões. Portanto, em termos de abelhas, os zangões são organismos haploides, só tem a metade do número de cromossomos da espécie, e a rainha tem a quantidade normal, a rainha e a operária, a quantidade normal de cromossomos daquela espécie. Ocorre isso também em plantas, a gente vai chamar de partenocarpia, isso vai acontecer na banana. É o mesmo processo de partenogênese, só que ali a nível vegetal. Novo quiz. A reprodução é o processo pelo qual seres vivos perpetuam sua espécie. Atente às seguintes afirmações sobre reprodução. Primeira informação: se o progenitor que sofrerá divisão binária sofrer uma mutação no seu material genético, os organismos serão originados por ele e também terão essa mutação. Ou seja, o indivíduo progenitor sofreu a mutação, quando ele for formar ali por reprodução, os seus descendentes, eles também vão ter essa mutação. 2. A reprodução sexuada promove variabilidade genética, pois envolve recombinações do material genético dos progenitores. E 3. Divisão binária, esporulação, brotamento e fragmentação são exemplos de reprodução assexuada. Vamos lá?
Então vamos lá, gente. Primeiro, progenitor que vai sofrer divisão binária, se ele sofrer essa mutação, ele vai passar isso para os filhos? Sim, com certeza. A reprodução sexuada promove variabilidade genética? Sim. Divisão binária, esporulação, brotamento, fragmentação são exemplos de reprodução assexuada. É correto o que se afirma em 1, 2 e 3, ou seja, as 3 afirmativas estão corretas. Continuando, reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, ocorre a fusão de gametas, tá? E também tem suas particularidades. Ela é mais lenta, é um processo mais lento do que a reprodução assexuada. Ela tem mais gasto de energia, uma vez que ela necessita da fecundação. Ela tem maior variabilidade genética, porque as características do filho é uma mistura do DNA de pai e mãe, né? Ela necessita do processo de fecundação e ela tem um menor número de descendentes. Na reprodução sexuada que ocorre em bactérias, não há a participação de gametas. São casos especiais, é reprodução agâmica que nós vamos chamar. Considerando a reprodução sexuada, que ela promove a variabilidade genética dos indivíduos, podemos dizer que os indivíduos formados apresentam apenas as informações genéticas do pai? Os indivíduos formados apresentam exatamente as informações genéticas da mãe? Uma mistura entre as informações genéticas do pai e mãe na proporção de 50% de cada um deles? Ou uma mistura das informações genéticas de pai e mãe, mas com predomínio de um deles? Vamos lá? Então, galera, só resumindo, né, a mistura entre informações genéticas de pai e mãe na proporção de 50% de cada um deles. Essa é a característica da reprodução sexuada. Existem, na reprodução sexuada, nós classificamos os indivíduos da seguinte forma. Monóicos são aqueles que têm os dois sexos no mesmo indivíduo, por exemplo, um caramujo aqui, uma minhoca, ou seja, são seres que nós conhecemos mais como hermafroditas, né? E os indivíduos dioicos que têm os sexos separados. Existe o sexo masculino num indivíduo e o sexo feminino em outro. Como aqui no caso o leão e a leoa, o pavão e a pavoa, né? E no caso das plantas também tem essa mesma característica, monóico e dioico, onde a planta monóica tem os dois sexos na mesma planta e a planta dioico tem sexos separados. E quanto aos tipos de fecundação, também existe uma classificação quanto aos tipos de fecundação. Essa fecundação pode ser interna, né, onde os gametas masculinos são depositados dentro do corpo da fêmea, ou pode ser também a fecundação externa, onde os gametas femininos e os masculinos eles são depositados no ambiente, geralmente na água, e a fusão desses gametas vai acontecer na água, né, como é o caso do sapo. Essa fecundação ela pode ocorrer na forma de autofecundação, onde o indivíduo se autofecunda, né? Voltando aqui no caramujo, ele é um indivíduo que se autofecunda.
E na planta aqui também existe a estrutura masculina que produz as células, os gametas masculinos que vão fecundar a parte feminina da planta. Ou essa fecundação pode ser cruzada. No caso da minhoca, como eu tinha falado para vocês, que ela é um organismo monóico também, hermafrodita, ela faz também, né, o processo de reprodução sexuada. Porém, ela não consegue se autofecundar. Ela necessita de dois indivíduos monóicos que vão trocar gametas entre si. Ou seja, o indivíduo A passa gametas para o indivíduo B e o indivíduo B passa gametas para o indivíduo A. Exercício. Como vimos, os seres vivos podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente, conforme a organização celular do indivíduo, e também quanto a particularidades específicas e mecanismos próprios de cada espécie. Esse processo pode gerar variabilidade, no qual os descendentes são misturas dos materiais genéticos dos pais, ou, por outro lado, não gerar variabilidade, onde os indivíduos formados são idênticos aos seus progenitores. Sobre esse assunto, destaque a afirmativa correta. Letra A. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética e produz grande quantidade de descendentes. A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose, formação de gametas e fecundação. Letra C. A reprodução sexuada, exceto quando ocorrem mutações, produz indivíduos geneticamente iguais. Letra D. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que os descendentes são formados por partes do corpo do indivíduo e se destacam do mesmo mantendo as suas informações genéticas. E letra E, a reprodução assexuada permite uma evolução mais rápida das espécies. Então vamos lá, gente.
A resposta seria a letra D. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que os descendentes são formados por partes do corpo do indivíduo, que se destacam do mesmo mantendo as mesmas informações genéticas. Reprodução assexuada. Outro exercício. A diferença fundamental entre reprodução assexuada e a reprodução sexuada é que na assexuada exige apenas um indivíduo para se cumprir e a sexuada exige 2. Não cria variabilidade genética e a sexuada pode criar. C. Só ocorre em vegetais e assexuada em vegetais e animais. Letra D. Dá origem a vários indivíduos de uma só vez e assexuada a apenas um. Letra E. Só ocorre entre espécies em que não existam 2 sexos e assexuada ocorre nos seres em que há diferenciação dos 2 sexos. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram. Letra B, não cria variabilidade genética e a sexuada pode criar. Muito bem. Casos especiais em reprodução sexuada em bactérias. Bactéria, gente, é reprodução assexuada de um modo geral, mas o que acontece? Existe muitas vezes transferência de material genético de uma célula para outra. Então, ela pode acontecer em 3 situações, em 3 modalidades: transformação, tradução e conjugação. São processos especiais e a gente chama isso de reprodução sexuada agâmica, ou seja, sem o uso de gametas. Existem diversas formas de reprodução encontradas no reino animal, que podem ser classificadas em 2 grandes grupos: reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Sobre isso, analise as informações abaixo. Primeira, o brotamento é um processo de reprodução assexuada que tem como fator positivo o fato de necessitar de um gasto energético menor, uma vez que dispensa o acasalamento. 2. A partenogênese
processo em que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo diploide. É um mecanismo que pode ser encontrado em invertebrados, como abelhas, e algumas espécies de vertebrados, como os peixes. E 3, a reprodução sexuada, processo que requer a união de duas células haploides, é de todos os mecanismos reprodutivos aquele que promove a variabilidade genética entre os indivíduos. Agora é com vocês. Então, gente, é correto apenas o que se afirma na primeira afirmativa, na primeira e na terceira, na segunda e na terceira, ou somente na terceira. É correto o que se afirma na 1 e na 3, porque na partenogênese ocorre a fecundação e forma um indivíduo haploide, não diploide. Analise a tirinha a seguir, onde é mostrado o desenho de uma ameba, que faz referência a um tipo de reprodução relacionado a ela. O tipo de reprodução evidenciado nessa tirinha é reprodução sexuada por conjugação, sexuada por fecundação, assexuada por brotamento, assexuada por cisparidade ou bipartição ou assexuada por fragmentação.
Vamos lá então, a gente vê esse organismo, essa ameba, né, sendo espremido e se dividindo em dois. Portanto, qual o tipo de reprodução? Assexuada por cisparidade ou bipartição. Existe também a questão do desenvolvimento após a fecundação. Então, assim, vai ter o processo fecundatório normal e o indivíduo vai formar, logicamente, o zigoto, né, e tudo mais, embrião, mas existem duas formas básicas para a gente diferenciar, que a gente vai ver isso mais para frente. O desenvolvimento direto, em que o indivíduo recém-nascido não sofre mudanças tão radicais, tão extremas, até se chegar na fase adulta. E existe o desenvolvimento indireto, que a gente chama de metamorfose, ele sofre metamorfoses durante o processo, que é o exemplo clássico da borboleta, da larva, a formação da pupa, a formação do indivíduo adulto, né, caracterizando a metamorfose. Muito bem. Exercício. Aves e mamíferos apresentam um desenvolvimento, aqui tem um espacinho, pois o indivíduo nasce com características bem semelhantes a presentes num adulto. Não apresentando nesses casos, aí qual das alternativas? Direto e metamorfose, indireto e metamorfose, direto gestação, indireto gestação, direto ovo. O que se encaixa nesse espaço? Beleza, gente? Então, o que entraria aqui? Desenvolvimento direto nos casos de metamorfose. Gente, hoje nós vimos reprodução sexuada, com uso de gametas, assexuada sem uso de gametas. A primeira traz a variabilidade, a segunda não traz essa variabilidade genética, né? Tanto a sexuada quanto a assexuada existem tipos especiais e mecanismos. Quanto ao desenvolvimento, pode ter o direto sem modificações e o indireto com modificações ou metamorfoses. Pessoal, obrigado
agradeço mais uma vez. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem assistir a aula novamente no YouTube. Tirar dúvida com o seu professor no Google Classroom, perguntando algumas coisas que vocês não entenderam. E obrigado pela recepção de vocês. Essa é a minha primeira aula de biologia com vocês. Obrigado.